Veremos hoje um assunto de suprema importância: a janela de Overton, o uso da narrativa. Por que é importante esse assunto? Por que isso tem tanta aceitação hoje em dia? A janela de Overton, o que é? Entenda, é uma estratégia de mudança de opinião pública que descreve o grau de aceitação da opinião pública em relação a temas importantes. É possível mudar o que uma pessoa pensa, ou que a população pensa. Se o governante tem uma ideia e a população não deseja, é necessário mover a janela de Overton na direção dessa ideia, de modo que a opinião pública comece a aceitar e apoiá-la. Bom, o conceito foi criado pelo americano Joseph Overton, um analista político, e é uma teoria que descreve como o público aceita ou rejeita diferentes políticas ao longo do tempo. Essa janela, entre aspas, refere-se ao aspecto de ideias que são consideradas politicamente viáveis em determinado momento, enquanto outras ficam fora desse intervalo, sendo vistas como extremas ou impensáveis, impraticáveis. Então, vejam bem, lembrando aqui os memes da jornalista Miriam Leitão, aquela comunista: passar fome é bom, veja como isso é bom. Você pode emagrecer, você pode melhorar a sua saúde, por aí vai. Umas coisas assim, uns memes que faziam com ela, porque ela usa muito essa janela de Overton. Todos os intelectuais usam. Então, exemplo, antes de falar de uma lei ou de uma regulamentação que o governo queira aplicar na população, precisamos olhar para a narrativa. Qual é o sentido da narrativa, como o Lula sempre vive falando que tem que ter a narrativa certa. Então, quando diferentes pesquisas, manchetes ou até análises técnicas, começam a repetir ao mesmo tempo o mesmo discurso, isso não é por acaso, é alinhamento, é o objetivo. Criar, por exemplo, a sensação de que o Estado precisa interferir para proteger o trabalhador, para proteger as mulheres, mas na prática toda essa intervenção desse tipo aumenta a arrecadação, ou reduz a autonomia, ou concentra poder onde já existe excesso de poder. Então essas narrativas, elas não nascem do nada, elas são uma ideologia, um objetivo elas têm, e elas preparam o terreno para decisões que afetam a liberdade de todos nós. Então vale para tudo. Essas janelas de Overton vale para aumento de impostos, vale para o casamento gay, vale para a liberação de drogas, vale para desarmamento da população, vale para a diminuição do consumo de carne, vale para a censura das redes sociais, vale para a interrupção da gravidez, não posso dizer o nome técnico, vale para comprar carro elétrico e etc. Milhões de coisas. Vale para tudo essa janela que o governo usa, Até para acabar com a polícia militar, ou acabar com isso, acabar com aquilo, serve a janela, porque eles vão trabalhando em cima disso. Tudo cabe na janela de Overton. É uma engenharia social de controle, e todo mundo sabe disso, ou deveria saber. Então o PT e o Lula, eles são especialistas no uso continuado dessas narrativas de mentiras, ou para assassinar reputações, ou para criar factoides e justificar processos ou prisões, que vão sendo introduzidas através das mídias, da imprensa, das agências de propaganda, das pesquisas pagas, artistas e intelectuais, cantores, atores, partidos políticos de esquerda, e os apoiadores do PT, a máquina, a burocracia estatal faz o resto. Então, vejam, por exemplo, as votações do Senado têm sempre maioria esquerdista, sempre favorece o sistema. Por exemplo, nomear um ministro ou colocar um PGR, tudo isso sempre é favorecido, pela maioria que eles têm e pelas narrativas que são feitas antes da votação. Então, meus amigos, compartilhem isso, viralizem. Espero que todo mundo tenha mais ou menos entendido, porque isso é um assunto pesado, é um assunto difícil de entender para as pessoas que não estão em contato com essas ideologias. Então tudo que está por trás, sempre tem essas narrativas que está por trás, tentando manipular a opinião pública. Até mais.